Olá pessoal, nessa aula eu vou falar um pouco sobre arrays, loops e condições. A gente já tocou em alguns dos assuntos que a gente vai ver aqui, porém eu quero deixar registrado nessa aula, em mais detalhes, os recursos que a gente tem nesse tema aqui, né? Como a gente pode lidar com arrays e algumas coleções, fazer estruturas de loop e como que as opções que a gente tem para trabalhar com condições em C Sharp. Só lembrando, o código dessa aula vai estar na branch aula.020. E acho que a gente já pode ir direto para o código. Nessa aula eu vou usar aqui o Hello World Test para apresentar alguns conceitos, alguns exemplos do que a gente vai ver hoje. E eu já estou com ele aberto aqui e eu vou incluir alguns testes unitários para validar cada uma dos tópicos que a gente tem que ver nessa aula. O primeiro deles, eu vou falar um pouco sobre como que a gente trabalha com array no C Sharp e junto com array eu quero mostrar como funciona a estrutura de repetição while, que é muito usada em praticamente todas as linguagens. Então, o nosso teste unitário aqui vai se chamar array while test. Então, um exemplo aí que a gente vai usar, um teste que a gente vai usar de exemplo, para apresentar esses dois conceitos. Então, como que a gente define uma array dentro do C Sharp? Eu vou declarar ela como var, vai ser um tipo implícito, né? Que eu já vou instanciar ela aqui mesmo. Vou chamar de array mesmo. E eu uso para array a palavra-chave new, que é a mesma que a gente usa para instanciar novos objetos. Então, nada mais é que eu estou instanciando um objeto do tipo array. E aí eu digo qual é o tipo da minha array. Eu quero uma array de inteiros. Então eu uso a palavra-chave que determina o que é um inteiro no C Sharp. E aí eu coloco, usando aqui o símbolo de array, né? Eu digo para ele qual que é a quantidade de itens que tem que ter nessa array. Nesse ponto, eu tenho uma array com 3 posições. E aí eu posso trabalhar nessas posições, atribuir valores para essas posições, usando o índice de cada uma delas. Então, tudo no C Sharp é baseado em 0. Então, a primeira posição da minha array é a posição de número 0. E eu posso dizer, então, que o valor dessa posição eu quero armazenar o inteiro 10. E eu vou fazer isso para as outras duas posições. Então, posição 1, posição 2, e aí eu vou colocar aqui os valores 20 e 30. Tá? Para a gente poder ver isso aqui funcionando, vamos usar agora a estrutura de repetição while para a gente ver e imprimir no console o conteúdo de cada posição da array. Então, para a gente poder fazer um laço de repetição aqui, eu vou ter um contador, uma variável que vai ajudar eu a fazer essa contagem, e vou chamar ela de i, e vou inicializar ela como 0. Então vai ser um inteiro inicializado como 0. E aí eu vou usar a estrutura de repetição while. A gente tem um code snippet do Visual Studio para ajudar a gente a criar o comando while. Se eu der dois tabs aqui, ele vai criar para mim. Se a gente fizer e executar esse código do jeito que ele está dizendo aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter um loop infinito, porque eu estou fazendo um while enquanto a condição for true e eu estou passando para a condição um valor true. Então, esse cara aqui nunca vai parar se a gente não modificar ele. E aqui eu vou trocar a condição. Eu quero que ele faça essa repetição enquanto o i for menor do que a array.length. Então, a propriedade length da minha array é o que determina a quantidade de elementos que eu tenho nessa array. No caso, vai retornar 3 para a gente aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir no console o conteúdo da array. Então, eu vou pegar aqui o array e usar o i como índice. Então, na primeira passagem aqui no while, ele tem que imprimir 10, na segunda ele tem que imprimir 20 e na terceira tem que imprimir 30. Para que isso funcione, eu preciso incrementar o meu contador. Então, a variável i aqui precisa ser incrementada. Para isso, a gente usa o operador mais, que incrementa em 1 o conteúdo da variável aqui. Ok? Bem,
Vamos salvar e vamos executar esse teste para ver se ele funciona. Então, eu vou pegar aqui o meu teste unitário, que está aqui em Hello World Test, aqui em azulzinho, porque não foi executado ainda. Vamos executá-lo. E aí está. Vamos ver aqui o resultado do output. Aqui e aqui está. Então, para cada interação do nosso while, ele passou lá e imprimiu o conteúdo da array. Então, nesse caso aqui fica um exemplo muito clássico de como que a gente cria uma array da forma mais simples possível e percorre o conteúdo dessa array através de um while. Agora a gente vai ver como fazer a mesma coisa, porém usando um outro comando, um outro laço de repetição aqui, que é o do while, que é a inversão do while. Para a gente economizar tempo, eu vou copiar e colar o teste. Vou trocar o nome dele aqui para do while, array com do while. Eu vou matar aqui o nosso while, para a gente vai criar o do while, mas antes de fazer ele, eu vou mostrar para vocês uma forma mais simplificada de inicializar uma array. Então, em vez de se eu quiser, eu posso inicializar cada elemento da minha array no próprio construtor dela aqui em cima, tá? Para esse exemplo, eu vou trocar a array. Eu não quero mais fazer uma array de inteiros, eu vou fazer uma array de strings. Então, você pode criar array de qualquer objeto .NET. Então, eu vou criar uma array de string, em vez de inicializar ela da forma como a gente fez antes, eu vou inicializar ela dessa forma. Eu vou passar os valores de cada elemento desse jeito aqui. Então, eu vou pôr aqui os nomes dos cachorros. E aquilo. Então, como que funciona isso? O C# ele identifica que a gente está construindo uma array, mas eu não falo qual é a quantidade de itens dessa array. A quantidade de itens dessa array vai ser definida nesse inicializador. Então, a gente abre uma chaves aqui e passa por parâmetro, separando por vírgula, o valor de cada elemento da nossa array. E o tamanho da array vai ser definido pela quantidade de strings que está aqui dentro dessa estrutura. Então, essa é uma forma bem simplificada e elegante de inicializar uma array. Pode ser muito útil aí no nosso dia a dia. E aí a gente tem, vamos fazer a repetição dessa array usando o do while em vez do while. Então, a gente tem aqui um code snippet para o do while também. É só dar 2 tabs, e aí ele faz ao contrário. Então, ele inicia o laço de repetição e valida a condição no final. Tá? Então, aqui a minha condição vai ser se o i for menor do que o array.length. E, em tese, o que eu tenho que fazer é imprimir o conteúdo usando o índice, que começa em 0. Então, eu imprimo o conteúdo. E aí, depois eu posso incrementar ele. Ok? Vamos executar aqui, só para validar se a gente fez certo. E aí tá, Leia, Yuri e Tequila. Uma curiosidade é que eu posso fazer eu posso economizar uma linha de código fazendo a incrementação aqui dentro. Tá? Isso aqui tem que se tomar um cuidado para ler isso direito. Tá? Quando eu uso essa construção, ele vai executar essa instrução em 2 etapas. Né? Primeiro, ele vai resolver o índice da array. Ele vai buscar o conteúdo da minha array na posição do i antes de incrementar. Então, a primeira vez que passar por aqui, ele vai continuar imprimindo o array de 0. Depois que ele imprimiu, depois que ele pegou o conteúdo da array do índice 0, aí sim ele vai fazer o incremento do contador. Tá? Vamos supor que eu quisesse fazer ao contrário, que eu quisesse começar aqui de -1, por exemplo, e eu quisesse que ele começasse e fizesse o incremento primeiro. Era só inverter aqui o operador mais. Aí ele primeiro incrementa e depois ele resolve a posição da array. Tá?
Mas vamos deixar aqui no 0, só para ficar mais simples. Só algumas curiosidades, né, para a gente entender como que o compilador se comporta com essas construções que a gente simplifica e diminui a quantidade de código. Mas só para validar, se está tudo ok ainda, executamos de novo. E lá está o nosso do while funcionando bem com a nossa rede string inicializada automaticamente aqui. Vamos falar agora um pouco sobre o for. Acho que a gente já fez algum teste de for em uma aula anterior, mas vale a pena a gente deixar um exemplo aqui também. Então, eu vou usar a mesma array e vou fazer um teste com o for. Então, o for é um laço de repetição que a gente tem também, e você vai ter em praticamente todas as linguagens. A diferença é que ele controla o contador dentro da sua própria estrutura. A gente também tem um code snippet para ele, e aí quando você usa esse code snippet, ele já monta um clássico for aqui, onde o contador começa com 0, o contador tem que ser executado até um tamanho determinado, e aqui é o único lugar onde a gente tem que acertar o code snippet, para array.length, e ele incrementa a cada iteração. Tá? É o clássico for que a gente encontra em qualquer linguagem. A única modificação que eu faria aqui é trocar o int por var, porque ele já está implícito aqui pela atribuição. E aí, dentro do for, a gente pode simplesmente imprimir a nossa array. Fica bem mais simplificado. Para esse tipo de repetição que a gente está fazendo, o for fica bem mais simples do que o while, ou do while. Uma outra coisa que você pode fazer é, como ele só tem uma única linha de instrução dentro do laço de repetição, você pode omitir as chaves. Então, isso aqui pode ser simplificado dessa forma. Vamos testar. E aí está. O resultado é o mesmo. Opa, antes da gente continuar, deixa eu só acertar aqui que ficou errado. Aqui e aqui. Tudo bem. Bem, o próximo passo aqui é a gente fazer um for invertido. É muito útil algumas vezes a gente fazer um loop invertido, ou seja, começar do final para o começo. Principalmente se dentro desse laço de repetição é necessário você fazer algum tipo de exclusão. Né? Quando você vai percorrer uma array e dentro do laço que você está fazendo para percorrer a array, dependendo de uma condição, você quer eliminar um item daquela... Isso é mais comum em coleções, né? Em array é difícil porque array a gente não consegue eliminar um elemento. Mas quando a gente tem esse processo de remover um item de uma determinada coleção dentro de um laço, a gente tem sempre que fazer isso de forma invertida para não quebrar a condição do laço. Então, para esse exemplo, eu vou mostrar para vocês num outro teste aqui como fazer um for invertido. Que é muito útil também. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é simplificar ainda mais essa declaração da array. Então, como a minha array ele já sabe que todos os elementos são do tipo string, o próprio compilador consegue inferir o tipo. Então, eu poderia, por exemplo, fazer uma inicialização assim. Então, eu dou um new, falo que é uma array, aí o tipo da array vai ser definido pelos valores que vão estar aqui. Se os valores fossem de tipos diferentes, ele iria acabar criando uma array de objects, né? E aí a gente poderia ter diferentes tipos aqui. Mas como todos os tipos são string, ele vai automaticamente criar aqui, como a gente pode ver, uma array de string. Tá? Bem, para fazer um for invertido, a gente basicamente tem que começar do final, inverter a condição, né, enquanto ele for maior ou igual a 0, e em vez de fazer um incrementador, a gente tem que fazer um decrementador, tem que usar o menos menos. Em vez de fazer isso na mão, eu vou usar aqui um code, uma ajuda do próprio Visual Studio, que ele tem aqui a opção de fazer um reverse for. Então eu vou fazer o for ao contrário. Então eu vejo que ele começa o meu contador, nesse caso, com o tamanho da minha array menos 1, porque lembre-se que tudo começa de 0, então o tamanho da minha array é 3, só que eu só vou até o 2, porque começa do 0. Então eu tenho que tirar 1 aqui do tamanho da array. Eu quero que ele execute enquanto o contador aqui, o i, for maior ou igual a 0. E a cada interação eu quero que ele
decremente 1 do meu contador, diminua 1. E aí eu imprimo array. Vamos rodar esse teste. Aqui o for invertido. E aqui a gente pode ver que ele começa da Tequila, Yuri e Leia, ou seja, do final para o começo. Então esse é o for invertido. E no C# a gente tem uma versão mais evoluída do for, tá? Que é conhecido como foreach. Algumas outras linguagens também têm essa construção, essa estrutura, mas nem todas têm, não é tão comum assim. Então, o que é um foreach? Deixa eu trocar aqui. O foreach ele é uma estrutura de repetição muito comum em linguagens orientadas a objeto. Eu vou fazer ele manualmente. A gente tem a opção aqui, o próprio Visual Studio daria a opção para a gente de converter aqui para um foreach. Se você vier aqui, Ctrl ponto. Nesse caso não tem não. Eu acho que quando ele não está invertido, ele te dá a opção. Mas de qualquer forma, eu gostaria de mostrar para vocês fazendo manualmente aqui. Então, o foreach, ele tem um code snippet aqui, e basicamente essa palavra-chave, foreach. E como que ele funciona? Você declara uma variável e você usa a palavra-chave in de uma determinada coleção. No nosso caso, nossa coleção é a nossa array. E aí o que acontece? O próprio compilador identifica que a nossa array é uma array de strings, e aí a variável item, ela se passa a ser automaticamente do tipo string. E ele já resolve o item, né, já resolve o elemento de cada, o item de cada array aqui, no caso, percorrendo a coleção dessa forma, usando foreach. Simplificando, o que ele faz? Ele internamente monta um for e com o foreach eu não preciso me preocupar com o contador, com a condição e com o incremento do contador. Ele faz tudo isso internamente. Tá? Então fica uma construção bem mais simples. E aí eu posso basicamente imprimir o item. Vamos executar. E aqui está. Bem, até agora a gente falou bastante de array, está na hora de a gente evoluir um pouco essa questão das coleções. Uma array nada mais é do que uma coleção de elementos de um determinado tipo. Tá? Qual o problema da array? O problema dela é que ela é uma estrutura estática, uma estrutura fixa. Uma vez que eu defini que a minha array tem 3 posições, eu não consigo eliminar itens ou incluir novos itens nessa array. Para isso, existe um elemento no C# que é muito mais eficiente, que é o chamado list. Tá? Então, como que seria um list para a gente substituir essa array? Eu faria da seguinte forma. Vou criar uma lista e eu vou instanciar um cara da classe list. A classe list está dentro desse namespace system.collection.generic. No momento que eu adicionar ele aqui, você vai ver lá no using que ele adicionou o using aqui. Ainda está cinza porque eu não terminei de fazer a instrução aqui embaixo. Mas o list ele é um tipo de objeto, um tipo de classe diferente no C#. É o que a gente chama de tipo genérico. Tá? E tipos genéricos têm essa notação de sinal de menor e sinal de maior. Tá vendo? E o que a gente passa aqui dentro desse tipo genérico? A gente passa o tipo que a gente quer que essa lista represente, o tipo de cada item da lista. Então eu quero uma lista de string. Tá? E dessa forma, eu inicializei uma lista de strings. E a lista, qual que é a vantagem dela? Eu consigo adicionar e remover itens. Tá? Se eu quiser, eu também posso inicializar ela automaticamente, como a gente fez com a array, da mesma forma. Então eu passo aqui como parâmetro no inicializador, e aí eu já tenho nessa lista adicionado automaticamente 3 elementos. Tá? Porém, a lista vai dar para a gente mais opções, e eu vou ter as opções aqui de add e remove. Então eu posso
adicionar, por exemplo, XYZ, ou posso remover, por exemplo, o elemento Yuri. Só para você ter uma noção de que como ela é muito mais flexível do que uma array, tá? Vamos apagar aqui a array. A gente vai ter uma aula mais adiante só para falar em mais detalhes o que são os tipos genéricos e como que a gente pode criar os nossos tipos genéricos. Esse é um conceito, né, uma funcionalidade da linguagem C# muito útil e que a gente vai usar muito, principalmente em modelagem da nossa arquitetura. Então, aqui é como que a gente está usando um tipo genérico já definido pelo C#, já definido pelo .NET. Mais adiante a gente vai entender mais a fundo e ver como que a gente cria os nossos tipos genéricos. Tá? Só para finalizar aqui, eu quero percorrer, e eu acabei fazendo uma bobeira aqui, que matei o método, o teste anterior. Então, deixa eu acertar aqui. Pronto, voltei aqui o método original, só para a gente não perder, né, o teste anterior. E agora eu estou aqui com o teste novo que a gente escreveu. O nome do teste vai ser list for each. E aqui só faltou o using, que eu acabei voltando. Vou pedir para ele adicionar lá na área de using. Para fechar, então, aqui no for each eu tenho que colocar a lista. É um item da minha lista. E aí o for each ele é inteligente o suficiente para funcionar tanto como um arrays, como com listas e outros tipos de coleções que existem no C#. Só para a gente testar, vamos ver se ele consegue criar a lista, adicionar um item e remover um outro. Como você pode ver, ele removeu, né, o Yuri não está mais aqui, mas a gente tem o XYZ que a gente adicionou anteriormente. Tá? Então, quando a gente precisa trabalhar com coleções de uma forma mais dinâmica, ou seja, dependendo de alguma rotina, a gente vai adicionar ou remover itens nessa coleção, então a gente não deve usar as arrays, a gente deve usar listas que elas são dinâmicas e trabalham de uma forma mais flexível nessa maneira. Um outro tipo de coleção muito útil no C# é o que a gente chama de dictionary, ou dicionários. Só para não cometer o mesmo erro, deixa eu copiar e colar o meu método aqui. E aí, aqui no lugar do list, eu vou trocar, não precisa nem do for each, mas aqui nos nomes dos métodos, vou mostrar um nome, vou criar um exemplo de como usar um dicionário, um dictionary. Bem, um dicionário, ele é feito da seguinte forma. Vamos só comentar aqui para a gente depois aproveitar os textos. Eu posso, com o dicionário, eu vou criar um dicionário da seguinte maneira. Vou chamar ele de dic e vou instanciar ele como um dictionary. E o dicionário ele também é genérico, só que ele é um genérico diferente. Ele é um tipo genérico que eu tenho que definir dois tipos para ele. Porque um dicionário, o que ele é? Ele é uma estrutura que contém uma chave e um valor. Então, para o tipo chave, eu quero que o meu tipo chave seja um inteiro. E o meu tipo valor, o valor que eu vou armazenar nesse dicionário, aí esse sim eu quero que seja uma string. Tá? Se eu posso simplesmente instanciar um dicionário e posso adicionar itens nesse dicionário. E o método add do dicionário, ele vai receber dois argumentos, dois parâmetros. Um do tipo inteiro que a gente definiu aqui, que vai ser uma chave, e um do tipo string que a gente definiu aqui em cima, que vai ser o valor. Então, eu quero adicionar o valor 1, que vai ser Leia. A chave 1 vai ter o valor Leia. Chave 2, chave 3. E aí eu vou ter aqui o Yuri e aqui. Já posso matar aqui a primeira linha. E aí eu vou percorrer o meu dicionário. Então, eu vou percorrer o meu dicionário. Só que o item de um dicionário não é uma string. O item de um dicionário é o que a gente chama de um key value pair. Tá? E esse key value pair, então se a gente pegar aqui e colocar um ponto, é uma estrutura, né, um objeto que tem as propriedades key, do tipo inteiro, e value, do tipo string. Então, para a gente poder imprimir isso aqui de uma forma
interessante, deixa eu criar fazer uma interpolação de string aqui, onde eu quero imprimir o item.key. Aí eu quero dois pontos aqui, só para ficar bonitinho. E na frente eu quero o item.value. Tá? Vamos executar. Se observar aqui, ele vai mostrar a chave e o valor. Tá? Então, o dicionário é interessante quando a gente quer ter um índice, né? Quer determinar uma chave para os elementos que vão estar lá dentro. Tá? Qual que é uma das vantagens disso? É que eu posso, por exemplo, remover um item dada a sua chave. Então, eu passo só a chave, vou passar 2 aqui, por exemplo, e aí eu vou remover ele, dada a chave daquele item. Uma outra coisa, você observa que o Visual Studio está dando uma dica aqui, ele está dizendo o seguinte: a gente pode inicializar automaticamente o nosso dicionário dessa forma. Tá? Assim como a gente fez aqui com as strings, eu posso inicializar os dicionários passando essa estrutura. Aí fica a gosto de cada um como trabalhar com os dicionários. Tá? Eu gosto de manter assim. Só para a gente verificar aqui o remove, se está tudo ok. E lá está. Então, o 2 foi removido. Muito bem, já falou bastante de coleções. Vamos agora falar um pouco sobre estruturas de condição. Deixa eu minimizar meus métodos aqui. E eu vou criar um método novo. Esse método vai se chamar if else test. Se faltou o S. A gente já viu isso, acho que em algumas aulas para trás, mas só para a gente ficar com um exemplo aqui prático do if else. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um datetime agora. E vou pegar o número dos segundos. Então, vou pegar aqui o agora.second. Por que isso? Porque daí fica interessante que toda vez que eu executar esse teste, vai vir um número diferente aqui, já que ele vai pegar o segundo do relógio do computador. E aí, o if, ele sempre vai ter uma condição lógica aqui dentro que vai verificar que quando for verdadeira, quando for true, ele vai executar o primeiro bloco. Caso contrário, ele executa o segundo bloco. Tá? Então, a estrutura de um if é essa aqui, que você já deve estar acostumado em outras linguagens. Então, o que eu vou usar como condição aqui? Para ficar interessante, eu quero saber se o número, né, se os segundos que ele buscou aqui no relógio é par ou ímpar. Então, eu vou pegar aqui o número, e para a gente verificar isso, basicamente a gente pode pegar o resultado da divisão por 2 e verificar se ele é igual a 0. Então, esse carinha aqui, ele é um operador que dá como resultado para a gente, retorna para a gente o resto da divisão. Então, eu pego o número, divido por 2, o resto dessa divisão é o que esse operador vai retornar para a gente. E aí a gente verifica se ele é igual a 0. Eu não sei se eu já falei, mas acho que você já deve saber. No C#, quando a gente vai verificar a igualdade de dois objetos, né, eu uso igual, igual. Enquanto quando eu quiser atribuir um valor para uma variável, eu uso um único igual. Tá? Essa é a diferença aí do uso do igual, igual para condições, para validar condições, e do igual para atribuir valores. Bem, se ele for... Vamos criar uma mensagem aqui. Eu vou criar essa mensagem vazia. Se ele resultar como 0, se o resto da divisão for igual a 0, então o nosso número é par. Então eu vou interpolar uma string aqui de novo. E vou colocar aqui que o número é par. Caso contrário, ele é ímpar. Tá?
E por fim, eu vou imprimir o resultado aí no console. Tá? Eu posso simplificar o meu if-else, como ele só tem uma linha, eu não preciso da estrutura de chaves, simplifica um pouco. E aqui ele diz que a gente não precisa atribuir o valor inicialmente, não precisa inicializar essa variável, então eu posso basicamente declarar ela como uma string sem inicializar, e aí o nosso código fica bem enxuto. Vamos executar. Então, ele buscou o valor os segundos do relógio, deu 10, identificou que é par. Vamos executar mais uma vez. Pegou 22, deu par também. Ou seja, dependendo no momento que você executar, se pegar um número do segundo ímpar, ele vai mudar a condição aqui. Mas era basicamente isso que eu queria mostrar, como que funciona o if-else dentro do C#. O if tem uma questão interessante, que eu vou mostrar aqui num outro método, vou copiar e colar para não esquecer, que é o que a gente chama de if inline. Tem gente que chama isso de ternário, tem aqui no próprio C# é chamado de expressão condicional. Então o nome varia um pouco. Mas qual que é a ideia? A ideia é simplificar essa estrutura aqui. A gente, na verdade, a gente simplifica essas duas estruturas, né? A declaração com a condição. E aí eu atribuo ao valor da minha variável já o resultado desse ternário, desse if condicional. Vamos ver se o Visual Studio nos ajuda aqui. Ele ajuda a gente a converter. Ó. Ele convert to conditional expression. Então veja como fica isso. Ele declara a variável mensagem já atribuindo o valor, e essa atribuição ela vai depender dessa condição. Então essa é a condição original do if. Se ela for verdadeira, se essa condição aqui for verdadeira, ou seja, se não houver resto na divisão do número por 2, ele vai executar esse trecho de código aqui, vai executar essa expressão. Caso contrário, ele executa essa. Eu poderia, inclusive, definir minha variável como var, não preciso declará-la como string, porque a própria expressão, pela própria expressão, o compilador já sabe que o resultado vai ser uma string. Tá? O interessante aqui, assim, só para não tomar cuidado, é que o ponto de interrogação determina a condição verdadeira e o 2 pontos a condição falsa. Né? Se der false aqui, a condição do if. Tá? Então essa é uma forma bem mais enxuta de fazer um if quando a gente tem essa questão de um if-else. Né? Se eu tenho um if-else muito simples, eu posso usar essa estrutura, meu código fica bem simplificado também. Então isso é o que a gente chama de if inline ou expressão condicional, que é o nome que a própria linguagem dá aqui nesse caso. Então, veja que funciona da mesma forma como o if-else. A gente viu aqui o if-else, o if inline. Uma outra variação do if é o else-if, ou seja, eu tenho uma estrutura de if com várias condições. Então, vamos trocar aqui o nome, vai ser else-if. O else-if, vamos fazer o seguinte para esse exemplo aqui. Vamos apagar tudo isso aqui. Eu vou criar uma variável chamada hoje. E vou pegar do datetime today. E vou criar também uma string de mensagem. E aí eu vou criar algumas condições aqui. Dependendo da condição, ele vai exibir a mensagem. Para a gente entender como funciona o else-if, eu vou usar aqui um cara que a gente tem no datetime, que é o dia da semana, day of week. O day of week, ele é uma estrutura que a gente, dentro do C# conhece como enum, ou enumerador. A gente vai ver isso mais adiante, mas basicamente ele é uma estrutura fixa de valores possíveis que eu posso dar para uma determinada propriedade. Então, o day of week, o dia da semana, ele só pode ser um desses caras aqui. Ó. Veja que eu tenho aqui uma estrutura de enum chamada day of week, e aqui eu tenho todos os dias da semana. Tá? Então, basicamente, ele é uma estrutura pré-definida
fixa, né, que tem uma quantidade fixa de elementos, e aí essa propriedade que é desse tipo, ela só pode ganhar um desses valores possíveis. É uma forma, vamos dizer assim, inteligente e interessante de criar, de modelar determinados objetos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, se ele for Sunday, eu quero falar que a mensagem é igual a hoje é domingo. E aí, o meu else, eu posso fazer ele else if e criar uma outra condição aqui. Então, se ele for Monday, aqui, day of week, Monday, a mensagem é igual hoje é segunda. E por aí vai. Para facilitar, já trouxe aqui o nosso código pronto, para a gente não ter que ficar digitando tudo. E aí, o else if você pode ter quantas condições você quiser. Nesse caso aqui, os dias da semana são 7. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E a última condição, ou seja, se não é nenhuma das anteriores, só pode ser, no caso, sábado, já que o meu day of week tem esses 7 elementos. Então veja que o day of week é um tipo enum, e o enum é uma estrutura que a gente não viu ainda, vamos ver mais adiante como criar os nossos próprios enuns, mas ela é bastante interessante para enriquecer o nosso modelo. Tá? Vamos executar. E aí está. Então hoje é sexta-feira, caiu na condição Friday aqui. Ok? E para fechar, a gente tem uma estrutura mais inteligente de se fazer isso que a gente fez aqui. Então, para isso eu vou copiar, colar. E essa estrutura se chama switch case. Então, a gente, em vez do else if, a gente vai criar um teste tipo switch case. E o switch case, ele é muito, assim, muito comum em algumas linguagens também, tem nomes diferentes. Geralmente o nome mais usado é case. Aqui em C Sharp a gente chama ele de switch, e o case é cada elemento, tá? O Visual Studio vai ajudar a gente a criar isso, ele identifica quando a gente tem esses if, else, que a gente pode trocar por um switch. E como que é o switch? A gente, na estrutura inicial do switch, eu falo qual que é o valor que eu quero fazer essa validação, no caso aqui o day of week, e para cada valor eu tenho um case. Então, caso for Sunday, a mensagem. E eu tenho, no caso, sempre que eu uso um switch, no momento em que ele identifica um dos elementos, eu uso o break para que ele não faça a verificação dos demais. Tá? Porque você pode acontecer de você ter mais do que um item válido, mais do que um item dando igual, dependendo de como você constrói, e aí o break ele elimina essa possibilidade, ele quebra essa estrutura de condição no momento em que o elemento foi identificado. E é muito parecido com o else if. Veja que as mensagens são atribuídas e no final, se ele não pegou nenhuma das anteriores, ele usa a palavra-chave default como se fosse o else final do nosso switch. Tá? Vamos executar. E o resultado é o mesmo. Tá? Então o switch ele vai ser muito interessante, principalmente quando a gente estiver trabalhando com enums. Tá? O enum é um elemento interessante para a gente usar um switch. Tá? Só para fechar, acho que vale a pena a gente executar todos os testes para ver se está tudo ok, já que a gente mexeu no nosso código. E aí tá nossos 44 testes rodando e passando como ok. E eu gostaria de deixar uma atividade para vocês exercitarem essa questão dos loops, né, dos estruturas de repetição e de condição. Então, a ideia é que a gente crie nessa atividade um teste unitário e um método lá no cachorro para fazer uma validação, para a gente validar se aquele objeto do cachorro está ok. Então,
para um cachorro, né, para um objeto cachorro estar válido, a gente precisa determinar as seguintes condições. O nome do cachorro tem que estar preenchido, ou seja, ele tem que não pode estar vazio, não pode estar nulo, nem ser uma string vazia. O sexo do cachorro precisa ser fêmea ou macho, qualquer outro valor é inválido. A data de nascimento não pode ser maior que a data de hoje. E o peso tem que ser maior do que 0. Tá? Então, esse método que a gente vai criar, ele deverá retornar, caso uma ou mais condições dessas aqui sejam falsas, a gente tem que retornar uma mensagem. Então, como pode ter mais do que uma mensagem de erro, você deve retornar essa mensagem numa coleção, numa lista de strings. Tá? Caso todas as condições sejam ok, caso o cachorro seja 100% validado, então a gente retorna nulo no método, esse método valida, e aí a gente sabe que o cachorro está validado, né, que todas as propriedades dele estão preenchidas corretamente. Tá? Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar nessa aula e essa atividade que eu quero deixar para vocês, para a gente validar na aula seguinte. Um grande abraço e até lá!